Olá, povo de Deus, bom dia. Falando um pouquinho sobre Karl Marx. Karl Marx, ele é tido por alguns como um grande filósofo, né? Por outros como um grande economista, por outros como um grande revolucionário que mudou a vida de muitos. E ele é tido como herói, né? Muitas vezes no estudo da filosofia, no estudo dessa parte mais política da sociedade. E é vendida essa ideia nas faculdades, nas universidades, de colocar grandes nomes e pessoas como ele como heróis, como pessoas célebres, super inteligentes. E geralmente desprezam a escolástica, o estudo tomista, né, o estudo sobre Santo Tomás de Aquino, sua filosofia, e colocam como ultrapassada essa filosofia. Karl Marx ele teve três períodos da sua vida a nível, né, mais questão intelectual. A primeira parte foi a parte mais filosófica, onde ele se debruçou sobre Epicuro e sobre Demócrito. A sua fase onde ele fez o seu doutorado, ele estudou sobre Epicuro e sobre Demócrito, né? Aí, e esses dois tinham algo similar. Eles acreditavam na teoria, de certa forma, atômica, onde é como se todos nós fôssemos feitos apenas de átomos, não tivéssemos uma ânima, uma alma, né? Uma alma no sentido filosófico da palavra. E Karl Marx, estudando bem esses dois, bem da forma dele, né? Ele tentou usar isso depois, mais para frente, contra a religião, né? Porque esses dois que estudaram isso era mais por uma questão de provar que a gente não deveria ter medo da morte, porque de fato a gente não morreria, porque quem está vivo não sabe o que é a morte. Depois que morre, não vai poder explicar nada. Era um pouquinho dessa teoria de Epicuro, né, e de Demócrito. Então, por isso, ele é como se fosse bem antigamente um dos primeiros materialistas, né? Eram filósofos, entre aspas, né? Materialistas, onde não acreditavam na existência de Deus. Então, eles queriam provar essa teoria para acabar com a crença nos deuses, porque havia nesse tempo, né, a crença em vários deuses, né, o politeísmo. Então, para acabar com essa crença, eles montaram essa teoria chamada teoria dos átomos, né, que o homem é feito somente, ou então de forma mais presente os átomos nele. Então, dispensa a ideia de alma. Depois teve a outra fase de Karl Marx, foi a fase mais voltada para a economia, onde ele foi entendendo que toda a sociedade ela se movia pela economia, né? Então tem uma grande obra dele chamada O Capital, que é uma das obras que eu creio que todo pensador marxista é para ter lido, né? Para ter lido. Tem outras obras dele, né? Já é um terceiro momento da vida dele, que é a origem da família e do Estado, que o Hegel não, o Engels, ele conclui, ele revisa, melhor dizendo, né, porque não estava revisado ainda. E nessa parte da origem da família, ele coloca alguns pressupostos que, de fato, não é acabar com o Estado, não é acabar com, de certa forma, com o sistema, né? Mas você teria que ir lá para a fonte. Você teria que moldar a forma de família, de certa forma destruir a família. Ele não montou essa ideia, mas deixou os pressupostos para que os futuros marxistas pudessem, de fato, trabalhar nessa desconstrução da família. É usada a palavra desconstrução, né? Tanto que o marxismo cultural hoje trabalha com desconstrucionismo. E isso é trabalhado muito nas escolas, né? Desconstruir a ideia filosófica da Grécia Antiga, a filosofia clássica, né, da Idade Média, destruir as ideias e o pensamento judaico-cristão, destruir os pilares, né, da sociedade ocidental. Então, Karl Marx, a princípio, ele foi hegeliano, né, ele estudou muito Hegel, é tanto que ele escreveu uma carta para o seu pai, uma pequena carta, falando que antes dele fazer uma obra, se eu não me engano, era
a de doutorado dele, se eu não me engano, não lembro direito, mas em uma das suas obras que ele foi escrever, não, minto, foi uma obra onde ele criticou o pensamento de Hegel. Primeiro ele estudou Hegel, que a gente pode falar em outro momento quem foi ele, né? E ele falou que leu todas as obras de Hegel, né? Não se sabe se de fato ele leu ou se ele leu de forma resumida a obra de Hegel no período de doença, porque ele passou um período mais ou menos de 6 meses enfermo e nesse período ele deu uma revisada ou deu uma lida geral nas obras de Hegel. Então ele fez uma crítica na obra de Hegel em alguns pensamentos teóricos desse filósofo, a qual antes ele admirava, né? Então, mas ele via que, de fato, Hegel ainda acreditava na ideia de verdade. Já o marxismo não. Karl Marx, melhor dizendo, né? Ele acreditava que não existe a verdade e nem existe a falsidade, né? Então, se a gente for acreditar que existe uma verdade e uma falsidade, a gente vai montar pressupostos para que a lógica, né? Por exemplo, a lógica aristotélica, a lógica tomista, a lógica judaico-cristã possa debater e acabar vencendo por argumentos, né? Então, Karl Marx ele tinha isso como tudo isso como ideologia, o pensamento cristão, uma ideologia, o pensamento às vezes de outros grupos, né? Porque, por exemplo, existe algo chamado teoria crítica, né? Uma das partes da escola hegeliana, porque eram dois grupos logo no início, eles tinham essa teoria da crítica, ou seja, pela crítica de algo você ia mudando a sociedade. Algo podia ser a coisa quase mais perfeita possível, mas você teria que criticar, criticar, e através do processo crítico as coisas iam se moldando e mudando. E Karl Marx ele refuta isso, né, dizendo que não, as ideias, né, não têm esse poder de fazer isso. De fato é preciso uma revolução de forma mais prática, né? É tanto que depois ele vai falar sobre a revolução do proletariado, que é o trabalhador, né? Então, para Karl Marx, o que existe é uma briga de sistemas, né? O sistema dos poderosos inclui a burguesia, inclui o alto clero, inclui a Igreja Católica, que ele chamava ópio do povo, né? Ele, ele deve isso a alguns filósofos que ele estudou da linha hegeliana, né? Que depois ele foi contra-atacar esses. Primeiro ele se tornou próximo desses primeiros discípulos de Hegel, depois ele se tornou, de certa forma, um grande crítico desses seguidores de Hegel. Então, a ideia de Karl Marx, dessa teoria crítica, né, de sempre estar criticando, ele via como algo que tinha as suas falhas. Por quê? Se eu coloco força na crítica, eu estou colocando força nas ideias. Então, é a ideologia. É como se as ideias tivessem alguma verdade e pudessem mudar alguma coisa. E ele negava isso, essa questão da verdade, né, das coisas. Então negava também a questão de ter, de fato, um Deus, né, criador, um Deus que é inteligente, que vai, de fato, conduzindo a história daqueles, claro que com a liberdade de cada um. Então ele negava isso também. O pensamento marxista, ele vai trabalhar muito isso depois. A ideia de Karl Marx no livro A Origem da Família, do Estado, onde é Hegel, né, que faz a revisão, como eu já falei, vai trabalhar o seguinte. A princípio, quem era o homem e a mulher? O homem tinha relação com várias mulheres, segundo a teoria dele, né? E teria vários filhos. Logo depois, o homem foi percebendo que para que ele tivesse alguma propriedade, algum direito, ele teria que exigir fidelidade de uma daquelas mulheres que ele teve o ato íntimo, né? E então a mulher seria a primeira propriedade dele e os filhos também. Então ele ia exigir a fidelidade e ele ia começar a estar em um local, uma casa, né, com os filhos para garantir a herança dele, a herança produtiva, e a mulher também como garantia disso. Então, para ele, o primeiro exemplo de opressão de pessoas oprimidas, de pessoas que são tidas como propriedade, é a mulher e a criança. Então, o modelo de família tradicional para ele, de fato, é uma porcaria, porque o que acontece?
O problema não está nas instituições maiores, mas na primeira instituição, que é a família. O homem sempre oprimindo e mandando na mulher como escravo, e os filhos também sendo esses escravos. Isso é o pensamento de Karl Marx, né? Então isso vai desembocar na sociedade como um todo, no pensamento dele. E quem mantém esse pensamento, geralmente, né, de ter uma família tradicional? A Igreja Católica tem esse discurso, né? O discurso de poder, o discurso de oprimir as pessoas, os pobres, os menos entendidos, né? No pensamento de Karl Marx era isso, né? A Igreja oprime o povo com o seu pensamento, por isso que a religião é ópio do povo, porque aliena o povo, coloca o povo sempre como escravo, como marionete, o povo alienado, né? E por isso a ideia dele de fazer o bem à sociedade era o quê? Era destruir esse modelo de família e não ter mais também esse discurso de poder que ele dizia, né? Da igreja, desse pensamento judaico-cristão. Então Karl Marx, infelizmente, também ele escreveu algo chamado, agora não lembro o nome do livro exatamente, né? Mas era sobre o Manifesto Comunista, né? Ele e Hegel escreveram esse livro e foi colocando todas as primícias, né, do como é que deve ser de fato a sociedade, como ela deve ser moldada. Então esse livro, não sei se todo marxista lê, ou todo comunista, ou todo socialista, né? E às vezes há uma briga, né? Vamos diferenciar o que é o socialista, o comunista, o nazista, o fabianismo. Nós sabemos o seguinte: essas vertentes, elas elas têm faces e coisas peculiares de cada grupo, porém o intuito, infelizmente, é muito comum, né? O inimigo comum é a igreja e a família, esses grupos, né? Uma outra coisa muito presente dentro desse contexto, a gente vai percebendo que não existe o desejo de diálogo, como eu já falava, né? Porque quando você vai dialogar com alguém, isso é o pensamento primário, né? É como se você estivesse dando a chance dele me convencer. E isso já é entrar na onda do discurso de poder, quando eu vou conversar e entrar nos argumentos da outra pessoa. Porque o ideal o que é? É a busca da verdade. Não é uma briga para quem está certo ou está errado. É a buscar a verdade. E não é esperar, ouvir a pessoa e depois metralhar com outra coisa. E metralhar não é uma briga. É buscar de fato a verdade das coisas, a finalidade, o ser das coisas. Isso é a filosofia tomista, né? Que sabe que a verdade, ela move o mundo. Algo mais forte para um homem é a verdade. Uma grande filósofa, né, e também santa, Santa Edith Stein, conhecida como Santa Teresa Benedita da Cruz, quando ela leu o livro da vida, ela que era de uma linha mais ateísta e de família judaica, ela disse assim: aqui está a verdade, porque ela viu na vida de Santa Teresa de Ávila, no livro da vida, a experiência com Cristo ressuscitado. E ela disse: aqui está a verdade. E daí ela se abriu, né, e foi batizada, se tornou católica, depois se tornou freire e uma grande santa, e eu diria que candidata a doutora da igreja. Então o pensamento marxista, infelizmente, hoje tem prevalecido nas universidades. Algo interessante que no Brasil isso é muito forte, porque é presente a teologia da libertação, né? A teologia da libertação tem um histórico muito grande aqui no Brasil. E chegou aos altos escalão da igreja, infelizmente, em um certo período da história, e hoje ele tem suas consequências, né? É um certo esvaziamento da espiritualidade, um certo esvaziamento, com todo respeito, né? Em muitas homilias, às vezes não por maldade ou culpa cruel do padre, não, mas porque infelizmente foi formado muitas vezes nessa linha ou como frutos dessa linha da TL e vai só muito na linha da política, a linha social, e às vezes as pessoas vão esperando beber, né, de uma fonte límpida e uma fonte que vai preencher a sua vida lá e acabam ouvindo apenas discursos vazios, discursos de revolta, formações sobre política, sobre os problemas sociais, ambientais. Não é que a igreja deve estar alheia a esses fatos. A igreja ela toca nesses fatos, né? Os santos falavam sobre a criação, sobre
a beleza. O próprio apóstolo Paulo, né, lá em Romanos 1, vai falar sobre a criação e essa criação que manifesta a glória de Deus, que manifesta também essa inteligência, essa beleza de Deus. Então, a criação, nós podemos contemplar de fato a mão do Criador ali, Deus agindo. E os santos percebiam isso, em especial São Francisco de Assis, Santa Maria Madalena de Paz, vários outros santos, né, que diziam que às vezes a natureza reclamava e mostrava para eles o quanto eles eram ingratos, né? E Santo Antônio que pregou para os peixes, né? São Francisco de Assis que os pássaros vinham ouvir às vezes a sua pregação e os animais eram muito próximos dele, né? E a gente percebe isso em vários outros santos, né? Essa intimidade com a criação, não intimidade panteísta, não intimidade aonde eu coloco a criatura no lugar de Deus. Como fala também em Romanos 1, o homem trocou a glória do Deus Criador, do Deus incorruptível, por imagens de quadrúpedes, né? Por imagens corruptíveis, répteis, e ele vai falando lá várias outras coisas, né? E é preciso nesse tempo a gente estar atento, porque tem dentro da grande mídia, né, dos canais como a Rede Globo, canais como a Record, até o SBT mesmo e outros, vão investindo muito nessas ideias, né? E o que acontece? Unido à mídia, o governo e essa parte da educação, tanto nas universidades como nas escolas de ensino médio e ensino fundamental, está muito presente uma história mal contada das coisas, porque a história é contada só da forma que a esquerda quer. Então as pessoas repetem o mesmo discurso, os mesmos argumentos, não vão atrás das fontes primárias, né? Só ficam no raso do que ouvem nos livros e papagaios da mídia. Isso atrapalha demais, porque infelizmente existe uma preguiça de ler, uma preguiça de buscar as fontes, de estudar a fundo as coisas, e o que há hoje é uma exibição de diplomas. Às vezes a pessoa é doutorado em algum assunto e não sabe nada, né? E às vezes critica porque alguém não tem uma formação, por N motivos talvez ainda não tenha, né? Por exemplo, eu desejo ainda formar-me, né? Se Deus quiser, vou lutar muito esse ano para começar esse processo. Eu comecei uma vez, tive que parar, não cabe aqui dizer o motivo, né? Mas passei um ano ainda nessa parte mais acadêmica e pretendo continuar, né? Rezem por mim para que dê tudo certo. Mas, infelizmente, as pessoas se ficam vangloriando de ter um diploma, como se o diploma fosse sinal de sabedoria, sinal de poder, sinal de inteligência. Não. O diploma, ele mostra que você foi persistente, perseverante, lutou por aquilo, isso é louvável, né? Mas, infelizmente, o sistema educacional hoje, a quase a nível mundial, ele é um pensamento esquerdista. No Brasil nem se fala, né? Porque o pensamento comunista ele foi tomando de conta mesmo das universidades, né? Existem as militâncias, né? Eu saí um pouquinho do Karl Marx porque quis mesmo, sabe? Certo? Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele, né? Sobre ele em si, sobre o histórico dele. Mas, só lembrando o que eu falei, as três fases dele. Como filósofo, depois como economista, né? Onde ele vê essa que a sociedade ela é mudada, tem que ser mudada no seu sistema, na raiz, né? O grande problema, o grande mal da sociedade é o sistema. E na terceira fase é onde ele vai mais se dedicar a colocar os pressupostos para a desconstrução da família e também para tentar colocar as pessoas contra, de fato, a Igreja Católica, porque para eles é a grande opressora, né? Aí, voltando à questão das universidades, eu converso muito com universitários, com pessoas já formadas, e quando a gente vai ver, com todo respeito, o nível do diálogo é o nível de alguém que é totalmente controlado pelo pensamento que lá se passou. E só repetem, se você for buscar argumentos, você só entra um pouquinho para ele contra-argumentar, a pessoa não tem argumento nenhum. Infelizmente tem sido assim, né? Então cabe a gente buscar outras fontes e depois eu vou estar indicando algumas fontes para você estar pesquisando. Uma das fontes eu diria o professor Felipe Neri, no canal no YouTube, faz um trabalho muito bom, né, a nível pedagógico. Também um site, você procurar no Google, cristianismo.org, onde você vai encontrar lá um vasto material do professor
Donato, né? Onde vai ter material sobre a filosofia perene, vai ter material sobre São Tomás de Aquino, Hugo de São Vito e um vasto material, né? Alguns textos de Santo Afonso que foram traduzidos e outros. Que algumas fontes. A fonte também do padre paulo.ricardo.org. Olavo de Carvalho também tem o Seminário de Filosofia e os cursos avulsos, os livros dele, né? O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, o Jardim das Aflições, o Imbecil Coletivo tem em PDF e vários outros livros dele também muito bom. Também o livro Imaginação Totalitária do Francisco Raso. Também tem um livro Não Senhor Comuna do Evandro, né, que você pode estar adquirindo. Não Senhor Comuna é o nome do livro. Tem o livro Desmascarando o Marxismo. Tem vários outros livros, né, que você pode aprofundar. Também tem um livro A Escola de Frankfurt, onde você pode estudar o que foi essa escola. Foi uma escola de cunho marxista, né, muito bem preparada para jogar tudo aí. E hoje também um detalhe, existe uma união entre os capitalistas e os marxistas. Uma união meio flexível, porque cada um quer tomar o poder, tanto os metacapitalistas, né, mas eles fizeram essa aliança. Os comunistas e os capitalistas, né? Se bem que os comunistas às vezes são grandes capitalistas, né? E os capitalistas às vezes, em alguns aspectos, têm um pensamento muito comunista. Infelizmente é uma bagunça, mas fizeram essa aliança. Infelizmente, uma aliança em prol, né, dessa nova ordem mundial. Então um grande abraço, Deus abençoe.